Efésios, capítulo 6, versículo 10. Amém? Vou esperar mais um pouquinho, o amém foi tão fraquinho. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Amém? Agora sim. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Por que Deus me trouxe essa palavra em relação à minha intenção de trazer o meu testemunho a vocês? Em algumas ocasiões, até aqui no culto, eu cheguei a mencionar algumas situações que eu já passei junto da minha família. Mas eu sei que nem todos talvez estivessem presentes. E a questão é que desde bem pequena, vou colocar aí na minha idade de 6, 7 anos, aquela assim, a partir da onde a minha memória alcança, a minha família passou por muitas situações e algumas me marcaram muito. E que situações foram essas? Eu venho de um lar não cristão. Um lar que não foi constituído sobre a rocha que é Cristo. Então, os meus pais eram católicos, como todo bom brasileiro, né? Se mandar acender a velinha, a gente acende porque é bom para o anjo da guarda. Se mandar dar 7 pulinhos no final do ano lá no mar, a gente dá porque faz bem, né? Se é bom botar o galinho de arruda na orelha, a gente coloca porque espanta o mal-olhado. E foi assim que eu fui criada, né? Dentro dessa cultura brasileira, que é a cultura da grande maioria dos brasileiros, né? A gente sabe que, pelo IBGE, a nossa nação é católica. Mas a gente vê pelas manifestações que nem todos são tão católicos assim, né? E católico no sentido real da palavra, né? Nós temos uma igreja católica, temos uma igreja católica que está sendo avivada, é fato, mas eu estou falando da realidade da grande maioria do povo brasileiro. Bom, eu fui criada dentro dessa realidade. E dentro dessa realidade, a minha família era uma família realmente desestruturada. Desestruturada emocionalmente, desestruturada espiritualmente. E dentro dessa minha memória, o que mais me afligia era ver a minha mãe cair endemoniada. E isso era constante. Não era assim, sabe, de vez em quando. Era de vez em sempre. Bastava alguma situação mais difícil, bastava a mínima coisa e, eventualmente, ela estava caindo endemoniada. E por que veio essa palavra ao meu coração? Porque eu não sabia como lutar contra isso. Eu não sabia como lidar com aquela situação. Mas ainda pequena, aquilo me afligia.
se vocês acham que os seus filhos, ainda pequenos, não observam e sentem o que acontece dentro de casa, vocês estão enganados. Porque a criança percebe o que se passa dentro da casa. Ainda que alguém chegasse para mim e falasse, não, a mamãe está passando mal. Eu falei, mas que mal é esse que faz tão mal? Que mal é esse que o médico não resolve? Que mal é esse que ela nunca fica boa? Que mal é esse que faz ela se contorcer no chão? Tudo isso passava na minha cabeça. E aquilo me angustiava. Paralelamente a isso, a partir aí dos meus 6, 7 anos de idade, o inimigo começou a me atacar muito durante o meu sono. E eu tinha pesadelos que eu acordava não apavorada, aterrorizada. E dentro desse processo, a minha mãe tinha uma tia que era a guru da família, né? Aquela assim que, quando as coisas não estavam bem, todo mundo chamava essa tia. E ela era um bandista. E numa dessas situações, eu tive um sonho muito terrível. A minha mãe chamou a tal tia. E ali fizeram um ritual, colocaram pulseiras no meu braço e disseram que eu nunca mais poderia tirar aquelas pulseiras na minha vida. Que aquilo ali era a minha proteção. Aos 10 anos de idade aí, eu não tinha como dizer não, até porque eu não tinha outra opção. Eu lembro que ainda na mesma época, o primeiro lugar que eu ouvi falar de Deus foi dentro de uma igreja católica. E por quê? Porque, embora tenham feito esse ritual, eu tinha sede de Deus, ainda que pequena, e vale aqui uma lembrança para a igreja. Sabe esse departamento infantil? Ele não foi feito para tomar conta de criança. Esse departamento infantil é para que homens e mulheres chamados por Deus, capacitados e ungidos, preguem o evangelho às crianças. Eu ali, infelizmente, não tinha ninguém que me levasse a uma igreja. E eu tomei a iniciativa, junto com os meus amigos da mesma idade, eu falei, eu vou para a catequese, né? Como a minha casa não era uma casa assim... meus pais, claro, nunca nos maltrataram, não é isso. Mas não havia nenhuma rigidez. É assim, eu quero, eu vou. E lá fui eu para a Igreja Católica, e ali eu aprendi sobre Cristo. Foi o primeiro lugar. E depois, aí vale a evangelização, uma professora minha do primário me deu um Novo Testamento. E acreditem vocês, eu lia o Novo Testamento. Enfim, e assim, a nossa família foi ainda enfrentando uma série de batalhas e batalhas espirituais. Eu fui crescendo e eu comecei a questionar aquilo que se passava dentro da minha casa. E chegou um momento que nada resolvia o problema da minha mãe. E alguém falou assim, não, você tem que fazer cabeça, você tem que botar a roupa, você tem que receber não sei o quê, você tem que fazer a oferenda tal. E chegou a um tal ponto que ela, a entidade tomava o corpo dela de forma aleatória. Ela estava em casa e, de repente, ela estava falando comigo e não era mais ela. Aí eu tinha que sair correndo, pegar todos os apetrechos, cordão, roupa, né, enfeitar ela toda e tinha que ficar ouvindo aquilo ali falar comigo. Só que eu comecei a questionar. Eu estava crescendo, já estava chegando aí na adolescência. Chegando aos meus 14, 15 anos. Entre os meus 14 e 15 anos, questionando e falando, o que é isso? O que é isso que, para resolver, ela tem que oferecer algo em troca? Por que ali se mistura o mal e o bem? Por que tem coisas que faz bem, tem coisa que faz para o mal? Que é isso? Onde é que Deus está no meio dessa história? E eu tomei um posicionamento, e até aconselhado por um rapaz, amigo meu na época, que era desviado, e ele falou, você não precisa dessas pulseiras. Eu falei, é verdade, não preciso não. E eu arranquei, joguei fora, cheguei em casa e falei com a minha mãe, mãe, olha só, mãe, o que você quiser fazer é a escolha sua, mas, por favor, não me faça mais participar disso. Eu não quero.
Ela respeitou e a vida da família continuou, mas os problemas continuavam. Os meus pesadelos continuavam e ela continuava caindo endemoniada. E tinha dias que as duas coisas aconteciam simultaneamente. Porque houve situações em que eu tinha o pesadelo e ia pedir socorro aos meus pais na madrugada, e enquanto eu contava o meu sonho, o diabo se manifestava nela. Que salada, né? E ali, eu sei que eu ansiava por uma solução, só que eu não sabia como lutar contra aquilo. Quando ela se manifestava, ainda que eu não quisesse mais fazer parte daquilo, como é que eu ia lidar? Como é que eu ia resolver? Como é que eu poderia ajudá-la? E dentro dos meus questionamentos, e o diabo se manifestava, a despeito da minha vontade ou não, e eu estava em casa, como eu já não queria mais fazer parte, eu passei a questionar o diabo quando ele aparecia. Então, teve uma certa vez, tinha uma palavrinha-chave, quando ela estava oprimida e prestes a cair endemoniada. Ela falava, estou passando mal. E normalmente esse mal vinha acompanhado com uma dor de cabeça muito intensa, que remédio ou médico nenhum resolvia. E ela chegou em casa nesse dia passando mal e com muita dor de cabeça. E eu, do meu jeito, falei, mãe, deixa eu rezar com você. E eu rezei do meu jeito. Aquilo que eu tinha aprendido na catequese, né, o Pai Nosso e o Credo, e o diabo se manifestou de forma bem serena. E eu falei, e ele queria conversar comigo, mas eu não queria mais conversar com ele. E quando ele começou a falar, eu falei, eu não quero conversar, eu não quero saber. Aliás, eu falei, quem é você? Por que você está fazendo isso com a minha mãe? E ele não respondia, e eu falei, dentro daquilo que eu já havia passado, porque ela passou por todas as religiões que você possa imaginar, né? Seja Umbanda, Candomblé, Kardecismo, né? As simpatias da vida, tudo aí. Enfim, eu falei, você é minha avó? E ele falou, sou, de maneira muito mansa. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber quem você é, não. Eu não quero saber se é minha avó, se deixa de ser. A única coisa que eu quero, a única coisa que eu te peço é que você deixe a minha mãe em paz. E quando eu falei isso, ela voltou a si. E a vida continuou, até que houve outras manifestações. Só que aí, ele já sabia que eu não estava mais fazendo parte daquilo. E Deus tinha um plano na minha vida. Então, de uma outra vez, quando ele se manifestou a fim de me enfrentar, foi a vez que eu contei aqui para vocês, que ela caiu endemoniada. Eu falei, eu não sei o que você quer, mas a única coisa que eu tenho é amor. Se você quiser amor, é o que eu tenho para dar. E nesse momento, foi o momento em que o diabo se afastou de mim e pediu, pelo amor de Deus, para me tirar da frente dele. Porque o amor que eu estava sentindo ali era sincero. E se tem uma coisa que ele não suporta, é amor verdadeiro. E aí, eu fui crescendo e essas situações acontecendo. Até que chegou um momento que eu chamo minha mãe e meu pai, graças a Deus, Deus já mudou isso, mas eu chamava minha mãe e meu pai de casal coquetel molotov. Junta um com o outro, sacudiu, explode. E aí, enfim, junto de todas essas situações espirituais da minha mãe, tinha a situação espiritual do meu pai também, que cansou de acompanhá-la dentro de todas essas situações. E o meu pai era assim, um pai maravilhoso, excelente, excelente pai. Se eu disser qualquer coisa aqui contra ele, no que diz respeito à paternidade, eu estou sendo muito injusta. Ele cuidava da gente e nos mínimos detalhes, ele fazia comida, ele botava para dar banho, ele levava para a escola, ele ia à reunião de escola, enfim, era aquele paizão, era um pai, né? Mas em relação a marido, aí a situação mudava.
A minha mãe também não tinha maturidade. E ele, quando bebia, ficava violento. E, enfim, as brigas em casas não eram nada fáceis. E eu desejando que tudo isso mudasse. E ele esperava sempre que eu e meus irmãos não estivéssemos presentes para atacar a minha mãe de forma violenta. Até que eu fiquei sabendo, aí eu já estava com 20 e poucos anos, que eles haviam brigado e que o meu irmão havia quebrado uma garrafa e ameaçado ele, porque aí já não tinha mais criança. Só que ninguém me contava, porque dentro dessa situação familiar, os papéis na minha casa se inverteram. Já que os meus pais eram muito imaturos, acabou que eu tomei um pouco o lugar deles, no que diz respeito ao equilíbrio. Aí eu tinha aí, gente, olha, dos meus 16, na minha adolescência aí, né, imagina uma adolescente tendo que tomar posturas que diria respeito a um pai e uma mãe. Tanto que os meus irmãos, muitas vezes, me respeitavam mais a mim do que a eles. Mas, quando chegou nesse momento, eu já estava cansada, triste, sem saber mais o que fazer. E aí vale o seminário de domingo, evangeliza teu vizinho. Deus chamou a igreja para pregar o evangelho. E você não tem ideia do quanto a pregação desse evangelho pode salvar, libertar, curar e acabar com a farra de Satanás onde quer que seja. Aí eu já, na minha juventude, enfrentando todas essas situações em casa, sabendo do que havia acontecido entre meu pai e o meu irmão, que a minha irmã me contou na boca miúda, eu falei, eu vou viajar. Chegou o carnaval, eu falei, eu vou viajar, quero ficar longe, distante um pouco dessa confusão, eu quero arejar minha cabeça, eu não aguento mais isso. Aí vem os amigos, né? Vamos para Saquarema, vamos para algum lugar, vamos para um acampamento, e o pessoal vai chamando. Só que nada deu certo. Todas as possibilidades de viagem, nenhuma deu certo. Eu estava sentada no meu condomínio, pensando mesmo no que fazer, muito, muito triste. E chegou minha vizinha, ela da minha idade, e falou assim, Andréia, vai ter um retiro de jovens na minha igreja, você quer ir? Eu falei, olha, é negócio de crente, né? Ela falou, é. Falei, caramba, tudo furou. Mas pelo menos vai ser melhor do que ficar em casa, né? Eu falei para ela, vem cá, vamos pegar no meu pé? Ela falou, não, de forma alguma não vão pegar no teu pé, fica tranquila. Eu falei, você tem certeza? Não vão ficar lá me chateando a cabeça, me enchendo a paciência, não? Não vão não. Eu falei, então tá, então eu vou contigo. Mas ali já era o mover de Deus, do Espírito Santo de Deus, né? Ele fechou todas as possibilidades e só me deixou a possibilidade de viajar com essa minha amiga para o retiro de jovens. Lá fui eu para o retiro de jovens. Só que eu morava no Rio Centro, aqui em Jacarepaguá. O retiro era da Assembleia de Deus de Cordovil, né, Vó Lúcia? E ela falou, olha, nós vamos sair muito cedo, então vamos para a casa do meu tio, e de lá nós partimos pro retiro. Eu falei, tudo bem. E fomos para a casa do tio dela, que era em Irajá, bem mais próximo, para sairmos ali 5 horas da manhã e irmos para o retiro. Nessa noite, cheguei lá, o pessoal me recebeu muito bem, ninguém me conhecia, me receberam realmente bem, e a madrugada passou. E durante a madrugada eu tive um sonho. E nesse sonho, eu vi a essência do próprio mal. Eu não vou dizer para vocês que era um demônio, não tinha forma, não tinha cara, mas era
a coisa mais horrenda que eu já tinha visto na minha vida. E todo aquele pavor diante de mim ia me mostrando o meu pai e envolvendo ele, a minha mãe e envolvendo ela também, e o meu irmão. A única que eu não vi no sonho foi a minha irmã. Foi um sonho muito aterrorizante, porque ele ia falando o que ia fazer com cada um deles. E eu acordei, faltava 5 minutos para o relógio despertar. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, o que eu faço? O coração acelerado. Faltava 5 minutos, eu esperei os 5 minutos, o relógio despertou, eu falei, Sheila, a minha amiga, alguém tem uma Bíblia? Choveu, né, gente? Casa de crente, né? Bíblia não faltou para me dar. E enquanto o pessoal se arrumava, eu resolvi abrir a Bíblia. E eu abri em Jeremias, capítulo 1. Vocês podem abrir aí, Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Amém? Versículo 13. Diz assim, eu abri a Bíblia aqui. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez dizendo, que é que vês? Aqui é Deus falando com o profeta Jeremias. E Deus pergunta, o que é que vês? E Jeremias responde, vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia! Eu nunca tinha lido um Velho Testamento na minha vida. Conforme eu falei para vocês, quando era criança eu ganhei o Novo. Mas esse velho eu nunca tinha lido. Sabe quando você abre a Bíblia e acha que não é capaz de entender? Tira essa mentira de Satanás da tua cabeça. Porque essa palavra, ela não se discerne intelectualmente. Ela se discerne espiritualmente. O que está escrito em Tiago, que a gente pode pedir sabedoria ao Senhor, porque Ele dá, é verdade. E Ele revela a palavra dEle ao nosso coração. Então, se você estava com desânimo para ler a Bíblia, ora e peça a sabedoria que vem do alto, porque o Senhor vai revelar a palavra dEle ao teu coração. E ali, naquele momento, eu entendi tudo o que Deus falou comigo acerca da minha família. O que vês? Eu vejo uma panela ao norte a ferver. Eu vi o que Satanás queria fazer com a minha família. E Deus falou, eu vou deixar acontecer.
porque eles queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras de suas próprias mãos. Mas tu, pois, se dispõe e fala tudo que eu mandar. Fala tudo que eu mandar. Porque eu vou te colocar. Eu sabia que ele estava falando comigo, como coluna de ferro, com muros de bronze, dentro da minha casa. E eu sabia que a luta não ia ser pequena, mas ele me garantiu a vitória. Agora eu pergunto para vocês, esse Deus que eu estou falando para vocês, é só meu? Qual é a tua luta dentro da tua casa? O que você tem enfrentado dentro da tua casa? Porque o que Deus quer é que a gente se posicione. O que Deus quer é que a gente se coloque nas mãos dele e diga simplesmente, eis-me aqui. Porque a partir do momento em que você se colocar na posição que Deus quiser, ele vai te levantar como coluna, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí você pode me dizer, não, eu sou o filho, é o meu pai e a minha mãe, mas qual era a minha situação? Eu era filha. E se você é filho, lute pela sua família. E se você é a esposa que está enfrentando luta com o marido, lute pelo teu marido. Se você é o marido, lute em favor da tua esposa. Se são os pais, lute em favor dos teus filhos. Porque nessa batalha, ele, o nosso Deus, o Deus que nós falamos aqui, que nós profetizamos aqui, que faz o impossível, é esse Deus que nós servimos e está pronto a mover o braço a teu favor. Em nome de Jesus. Não diga eu sou pequeno. Não diga que você não é capaz, porque é Deus quem te levanta, amém? E lá fui eu para o retiro. E naquele retiro, gente, foi uma confusão, vocês não têm ideia. Eu não sei se a irmã Beth conhece a história desse retiro de Friburgo. Acho que foi em Friburgo, né, Valúcia? Não lembro da Valúcia lá, mas eu sei que, gente, foi uma confusão. Teve o lado bom. O lado bom que eu cheguei lá, e aí eu vi um monte de jovem e quebrou muitos preconceitos. Porque eu falei, crente joga vôlei, que legal. Eu falei, gente, crente é normal. O pessoal brinca, fez gincana, jogou vôlei. E eu me enturmei, e fui jogar, e fui brincar, e participei. Só que começou a acontecer tanta confusão. E até teve uma moça chamada Rita, não sei se vocês lembram, que pegou uma santa do colégio que a gente estava acampado. Ai, meu Deus, foi. E aí teve gente brigando, e teve gente. Enfim, foi uma confusão só. E ali o Jerônimo, o presidente da mocidade, estava lá tentando administrar isso tudo. Aí teve o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e eu nada, só ouvindo e prestando atenção, né? As pregações acontecendo, até que chegou o último dia do retiro. No último dia, né, as confusões tinham se acumulado, então o pessoal não estava muito bem, não. E aí, enfim, o Jerônimo dirigiu o culto, e ele estava terminando o culto, e eu falei assim, e eu estava lá atrás, ele começou a fazer o apelo, e aquela luta espiritual, a gente não pode caminhar por vistas. Deixa eu só lembrar vocês. E por que do Efésios 6? Esse mundo que a gente vive aqui, aos nossos olhos, esse mundo está subjugado ao mundo espiritual. Há uma grande batalha que acontece no mundo espiritual que muitas vezes a gente não vê. E naquele momento ali do culto, terminando o culto, eu sentia essa batalha. Eu não conseguia me desprender do lugar para ir lá na frente e receber Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas presta atenção, se tem alguém aqui dentro dessa situação, saiba que é importante que você confesse em público que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida.
Porque isso não vai fazer efeito simplesmente numa atitude social da igreja, mas isso é para que o mundo espiritual veja, e veja que o inimigo veja que essa vida não pertence mais a ele. E no final desse culto, quando estava quase acabando, eu consegui levantar a mão, eu fui lá na frente, eu recebi Cristo como meu Senhor e Salvador. E eu lembro que, numa atitude muito ousada, tadinho do Jerônimo, ele estava assim em cima, nós embaixo aqui, o pessoal foi um grande mover do Espírito Santo de Deus, foi muito lindo, sabe? Foi assim um Pentecostes. E aí eu falei assim, me dá o microfone. Aí ele olhou para mim e falou, essa garota é doida. Ela vem no retiro, visitante, ainda pede o microfone, pelo amor de Deus. E ele sem jeito me deu o microfone, e eu peguei o microfone e eu falei, olha só, não estou entendendo porque vocês estão brigando. Porque o objetivo sou eu que estou aqui. Vocês estão me vendo aqui? E ali, gente, Deus moveu de uma forma sobrenatural. E se a presença de Deus estava viva naquele lugar, quando isso aconteceu, as barreiras de relacionamento entre as pessoas da igreja começaram a cair, e houve um grande mover de perdão. E aí, meu Deus do céu, o culto não acabou, o culto não acabou. E aí vale, aqui nós como igreja, sabe, está vendo o teu irmão do lado? É para que a igreja esteja unida, num só propósito, num só espírito, porque o objetivo, naquele momento era eu ali, mas o objetivo hoje é a tua casa, é o teu vizinho, é aquele que está andando lá fora. E se houver barreiras de relacionamento aqui dentro, como nós vamos pregar esse evangelho, seja ali na porta ou seja dentro da nossa casa? Como vamos pregar o evangelho? Não podemos, não temos autoridade. Precisamos fazer uma reflexão em nós, sobre nós, uma introspecção e perguntar para Deus, Senhor, como eu tenho falhado como igreja? Em que eu tenho falhado? Como é que pode eu não perdoar o meu irmão ou a minha irmã que está sentado aqui do meu lado? Como a igreja vai frutificar? Como? Não frutifica, a não ser que a gente desça lá, sabe, na casa do oleiro. Não importa quem tem razão ou quem deixa de ter, não importa se você está certo dentro da tua razão. Quem somos nós? Que justiça é a nossa? Eu vou dizer qual é a nossa justiça. É trapo de imundícia nas mãos do Senhor. Você quer ter vitória na tua casa, na tua família? Então se conserta agora no que diz respeito aos relacionamentos, à unidade, à comunhão. Como vamos pregar o evangelho dentro da nossa casa, se não estamos pregando o evangelho dentro da igreja? Aleluia! O que Deus requer da igreja, o que Deus quer de nós, é um coração quebrantado e humilde, disposto a buscá-lo de todo o coração e com sinceridade. Mas sabe qual é o segundo mandamento, depois de adorar o seu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma? É amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não fica com vergonha de olhar para o lado, então não fica com vergonha de dar a mão ao teu irmão, então não fica com vergonha de profetizar e sair por essa igreja abraçando, se confraternizando em sinceridade. Não é um mover pela carne, isso é um mover só pelo Espírito Santo de Deus. Daí nós precisarmos buscar em nós aquilo que nós, eu Andréia, eu vou olhar para mim e ver onde eu preciso me consertar. Amém?
Isso não estava no repertório, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Aleluia! Enfim, houve um grande mover, a igreja se confraternizou, a igreja se uniu, e eu voltei para minha casa salva, para a glória do nome do Senhor. E para terminar, eu vou contar para vocês o que aconteceu quando eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa, e como eu era a mãe, né? Ninguém me conta as coisas erradas. A sujeira ia tudo para debaixo do tapete. Todo mundo ficava fingindo que estava tudo bem. Eu cheguei em casa, achei o clima estranho. Achei que as coisas não estavam caminhando muito bem. Tinha alguma coisa errada no clima. Mas ninguém me falava nada. Meu pai cozinhando. Meu pai sempre foi ótimo cozinheiro. Melhor que a minha mãe, ela que não me escute. E ele estava lá fazendo uma janta. Meus irmãos na sala vendo televisão. Eu cheguei, cumprimentei todo mundo. Meu pai botou a janta para mim. Disse que ele era um paizão. Botou a janta para mim. E eu sentei para jantar. Minha mãe chegou do trabalho. E a disposição da casa era assim. Aonde a mesa estava, ela estava de frente para a porta. Então, quando ela abriu a porta da minha casa, a primeira pessoa que ela viu fui eu. Ela olhou para mim e começou a ficar nervosa. Eu percebi, e naquele momento, eu tinha aprendido no retiro que a gente ora e agradece a Deus pelo alimento, né? Eu tinha acabado de fazer a oração pelo alimento, e ela entrou, eu vi que ela ficou nervosa, não entendi muito bem, e ela começou a se irritar com os meus irmãos, e começou a gritar e falou, desliga a televisão, não está vendo que a sua irmã está rezando? E sai daí. Enfim, ela começou a se irritar com todo mundo. E eu vi que tinha alguma coisa errada. Eu larguei o prato, levantei. Eu olhei para ela e falei, mãe. Ela, que foi? Nesse momento, gente, eu me senti maior que um leão, que um urso. Veio uma força sobre mim que era realmente sobrenatural. A minha voz parecia um trovão. Eu tinha um dia de convertida. Então não diga que você é criança, não diga que você é inexperiente, não diga que você não pode. Porque quando Deus vai na frente, Ele não falou para mim? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. E quando eu levantei da mesa, minha voz parecia um trovão. Eu falei, mãe, vem cá. Aí ela falou, ficou meio assustada. Falei, Alessandra, levanta. Fábio, levanta. Pai, vem cá, sai da cozinha. A festa do diabo nessa casa acabou. Ela falou, estou passando mal. Eu já conhecia, né, gente, desde criança. Quando ela falou, eu estou passando mal, eu falei, não está e não vai. Eu disse que a festa do diabo nessa casa acabou. Em nome de Jesus. Pode dar a mão todo mundo e vamos orar. Pela primeira vez na minha vida, a minha mãe não caiu endemoniada. Aleluia. Eu disse que Deus permitiu o mal dentro do meu lar. E eu cheguei lá e o que eu soube era que o meu pai tinha arrebentado ela. E ela foi parar no hospital. Ele quase matou ela. E só não matou porque eu tenho um Deus que é dono da vida e da morte. Amém? E Deus não deixou o meu irmão se exaltar a ponto de criar uma grande tragédia. Porque Ele me prometeu. Agora, o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. Esse Deus que agiu na minha família. Essa, gente, foi a primeira batalha que eu venci. Tive outras. E ao longo dos anos, Deus foi libertando minha mãe, meus irmãos e, por último, agora, 20 anos depois, o meu pai.
para honra e glória do nome dele. Então, gente, a nossa luta não é contra carne e sangue. Presta atenção. Olha para teu marido, tua luta não é contra ele. Olha para tua esposa, a tua luta não é contra ela. Olha para o teu filho, para a tua filha, a tua luta não é contra o teu filho e a tua filha. Não é contra a tua sogra, contra o teu sogro, contra o teu genro, contra a tua nora. Deus quer que se estabeleça paz nos nossos lares, mas nós temos que ter consciência que a nossa luta não é contra carne nem sangue. E a armadura de Deus está aqui em Efésios. Para terminar, eu vou ler lá em Efésios qual é a nossa armadura, como é que nós vencemos as batalhas com o diabo. Eu venci, e eu posso dizer que eu venci, porque hoje o meu irmão tem uma família linda na presença do Senhor. A minha irmã está lá nos Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos, por meio da nossa intercessão, não pare de orar e interceder pelos teus, por meio da nossa intercessão, e eu sei, e Deus me mostrou, alcançou ela lá, e eu pedi, Senhor, dá um marido com o coração temente a Ti. A minha irmã se envolveu com gente cheio de drogas, a minha irmã se envolveu com gente no meio da prostituição, a minha irmã pediu para um namorado dar droga a ela porque ela queria experimentar, mas nós temos um Deus, e Ele protegeu ela a ponto desse homem, que era usado pelo diabo, falar, não vou te dar e nunca mais me peça. E Deus nos mostrou aqui no Brasil, e nós dobramos o joelho, botamos a minha mãe dentro de um avião e falamos, vai porque ela está precisando. A minha mãe não sabia de nada, só eu e o Marco, porque Deus só tinha falado comigo e com ele. E a minha mãe chegou lá, a casa da minha irmã, ela dividiu o apartamento com uma moça, que era ligada à droga e à prostituição. E o cara que ela estava namorando era viciado em droga. E a minha mãe foi lá e viu o que estava acontecendo. E Deus usou ela poderosamente. E quando ela voltou para o Brasil, antes dela voltar, todos os dois estavam fora da casa dela. E hoje, eu não disse que eu tinha pedido um homem de Deus? Está ela lá, com 2 filhinhas, com um homem temente ao coração, sabe, com temor de Deus no coração. Então, o mesmo que Deus fez na minha família, é o mesmo que Ele quer fazer na família de cada um aqui. Sabe o meu pai, que ninguém achava que tinha solução? Não desista. O que a gente precisa é amar. É amar. E esse amor vem de Deus, porque quando eu tinha 14 anos, eu enfrentava o meu pai, sim, na força do meu braço. Assim como o meu irmão fez, eu já fiz. Eu já botei o meu pai para fora de casa. Mas eu enfrentava na força do meu braço. Até que Deus me ensinou acerca das armas espirituais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então busque na palavra, sabe? Calça o teu pé na preparação do evangelho da paz. Coloca sobre a tua cabeça o capacete da salvação, que é o capacete da salvação que vai mostrar para o inimigo que sobre você está o sangue de Cristo e ele não pode te tocar. Coloca sobre você a couraça da justiça. Sabe, você é justificado. O que você tenha feito no passado não importa. Dos teus pecados não lembrarei mais. Se posiciona hoje e coloca sobre você a couraça da justiça. Segura na tua mão o escudo da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E pega na tua mão a espada que é a palavra, sabe? É a palavra de Deus. Se alimente da palavra, busque o Senhor, busca de todo o coração, clama a mim,
e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Clama. Então, gente, nós estamos nesse culto da família, encerrando, lembrando a vocês, que não é brigando com a sogra, não é brigando com a esposa, não é brigando com o filho, não é partindo para a violência, seja verbal, seja emocional. Não. O que Deus quer é que a gente se posicione e deixa Ele te usar como coluna de ferro, como muros de bronze, dentro da tua casa e aonde quer que você vá. Amém?